E os relativamente poucos exemplos quase intactos foram quase todos convertidos em igrejas cristãs, alguns depois convertidos em mesquitas. Você tem a igreja de Santa Sofia, ok, por exemplo, que foi de igreja cristã para mesquita. E hoje é, na verdade, um museu. Alguns bem depois do triunfo do cristianismo no Império Romano. O declínio da religião romana foi relativamente gradual, então não foi de uma vez só, foi gradualmente e, na verdade, em alguns momentos conseguiu se secretizar com o cristianismo. O declínio da religião romana foi relativamente gradual e os próprios templos foram confiscados pelo governo depois do decreto do imperador Honório, em 415. Santo Cosma e Damiano, no Fórum Romano, originalmente um templo dedicado a Rômulo, só foi convertido em igreja em 527. Aí temos aí o Panteão, né? Panteão convertido aí em igreja. Um pouco da sucessão de bispos, tá? Bispos de Roma que se tornam depois a figura do Papa, né? Eles alegam que Pedro tenha sido o Papa. E base bíblica para isso não existe, tá ok? Então é apenas uma alegação para atrelar toda a sucessão papal a Pedro e interpretando aquele texto, colocando Pedro como a base de toda a igreja. E aí querem com isso alegar que eles são líderes de toda a cristandade, o que não tem justificação bíblica para isso. Na época de Domiciano você vê a figura de Clemente como bispo de Roma, a época terrível aí de início, né, da perseguição aí ao cristianismo. Seguindo pela lista de bispos, a sucessão de bispos, você tem a época de Diocleciano, né, com Eusébio como bispo de Roma, passando para Melquíades. Época de Constantino, você tem Silvestre I, tá ok? E esta época onde você vê o enfraquecimento da autoridade do rei, né, do imperador romano do Ocidente, na figura de na figura de Leão I, quando este negocia com Átila, né, e o rei de Roma não exerce qualquer poder sobre isso, tá ok? Aqui você tem um resumo do que a gente tratou. A fase mais brutal da perseguição se apresenta na gestão de Diocleciano, 284 a 305, mais em 305 d.C. Este divide o poder e institui um sistema de tetrarquia no qual 4 personagens deveriam simultaneamente exercer poder sobre áreas do império, 2 imperadores ou augustos, que seriam auxiliados por 2 Césares, sendo Constâncio Cloro um dos Césares sob o império de Diocleciano do Ocidente. Aí você tem o filho de um desses Césares, tomará, né, o poder e conseguirá se colocar, na verdade, como imperador dessa Roma reunificada, que será Constantino. Seu filho, né, filho de Constâncio Cloro, seu filho Constantino, hábil general na frente contra os germanos, tendo seu pai morrido, foi aclamado por suas tropas como imperador. Seu título não foi reconhecido em Roma, né, a tetrarquia não admitia sucessão dinástica, o que levou à batalha com Maxêncio, né, ou Magêncio, como é dito ali nos mapas, na ponte Milvia. Tendo vencido Maxêncio ou Magêncio, Constantino tornava-se líder de uma boa parte do império e assegurou aliança com Licínio, entregando sua meia-irmã em casamento a este durante a assinatura do Edito de Milão de 313, que era o edito que sinalizava, né, a paz para o cristianismo. Maximínio Daza, que era um dos Augustos, tá ok? Que havia se tornado um dos Augustos, viu nisso uma conspiração e tratou de marchar contra Licínio, que o vence, estando o império dividido agora entre Constantino e Licínio. Aquilo que era uma tetrarquia se tornou agora uma divisão entre Constantino, ainda no Ocidente, e Licínio no Oriente. Em 324, depois de muitos desentendimentos entre ambos os imperadores, Licínio finalmente perde algumas batalhas para Constantino e, para não ser morto, lhe entrega o poder imperial. Agora Roma está novamente unificada sob a égide de Constantino. Constantino reunifica Roma e reunifica o Império Romano e torna-se seu imperador. Constantino, agora supremo imperador, pretende restaurar a glória de Roma, mas não com a antiga religião, e sim na plataforma do cristianismo. Então a ideia do cara é restaurar Roma. E eles querem favorecer nessa restauração o cristianismo. Só que a mentalidade do cara não é cristã, é romana. Então ele quer dar esse aspecto romano ao cristianismo e engrandecê-lo. E ele acredita com isso está fazendo um bem. Só que nós sabemos, pautados na Escritura Sagrada, que essa na verdade foi
uma apostasia terrível para a fé cristã, ok? Mas temos aí essa interação, né, este flerte entre esta mentalidade romana que chega ao poder e está querendo favorecer o cristianismo, e a igreja que vai começando agora a sofrer interferências. Algumas serão benéficas, mas outras serão extremamente prejudiciais. Mesmo que em um primeiro momento não abandone ou proíba as práticas do paganismo, todavia isso desperta a fúria do Senado e dos sacerdotes da antiga fé, sediada na velha Roma. Diante disso, lhe ocorre a ideia de uma nova Roma. Aí onde vai chegar para vocês aqui é esse tópico, a fundação de Constantinopla. A fundação de Constantinopla. Em 330 d.C., Constantino fez de Constantinopla capital do império. Vai falar aqui do porquê da mudança, a relação capital e a igreja, a divisão do império, tá? O desenvolvimento do poder na igreja romana e a semelhança com o governo imperial. Semelhança com o governo imperial. Aí ele vai seguir aqui, ó. Roma reclama para si a autoridade apostólica e também a mudança da capital. Então ele vai discutir acerca desses temas aqui dentro desse tópico. Então Constantino, ele vê tanto a questão da antipatia das autoridades que estavam presentes em Roma ainda, né, dos senadores, dos sacerdotes pagãos que estavam ali presentes, não seria de outra maneira, né? A antipatia a ele por favorecer o cristianismo dessa maneira. Então ele vê que ali a coisa não vai dar muito jeito, ele vai conviver sempre com esse risco. Conspiração, tentativa de morte e tudo mais. E ele vê também um histórico. Roma foi diversas vezes invadida. Então Roma, na verdade, era um local que para sua proteção dependia sempre de um exército muito, muito forte, de uma estrutura muito bem constituída, né? Então o imperador estava sempre em risco nessa situação da sua sede em Roma. Ele lembra que em suas batalhas contra Licínio, estes entrincheirava-se na velha Bizâncio, que oferecia boa defesa por ser um istmo de fácil acesso marítimo e controle por estar no Estreito de Bósforo, e localizar-se a meio caminho entre a porção ocidental e oriental do vasto império. Corroborado pela antipatia das lideranças da velha Roma, decide-se por fundar Constantinopla. Aqui ele traz uma das alegações, que é uma questão espiritual. Roma muito ligada ao paganismo. Mas este pode ter sido apenas um dos aspectos, tá, ok? Talvez não o mais importante, creio eu, não o mais importante. O mais importante é sim, primeiro, Constantino, saindo de uma tetrarquia na qual ele não estava previsto como sucessor do poder, ele toma o poder devido à força de suas tropas, tá certo? Ele vence aqueles que tinham antipatia por ele, como por exemplo o Magêncio, né, o Maxêncio. E aí ele constrói alianças políticas importantes com Licínio, tá certo? O opositor que vai restar, Maximino Daza, será vencido por Licínio. Depois o próprio Constantino vence Licínio e agora agrega todo o poder. Então você tem novamente a situação na qual um imperador está governando sobre Roma toda a porção ocidental. Aí você tem um problema com os germanos, com os saxões, com os hunos, com as várias tribos bárbaras, com os vândalos, né? Tudo aquilo que está assediando a parte ocidental. E você tem na parte oriental o problema com os persas, com os medos, tá certo? Com diversas tribos, né, que você tem ali naquela região. Então você tem a guerra nesses setores. E aí Constantino vê o seguinte: Bizâncio está a meio caminho. Você vai ver no mapa, tanto de um quanto de outro. Tá certo? Bizâncio está num acesso a diversos caminhos marítimos, porque ele está no Estreito de Bósforo. Então tem que passar por aquele estreito para chegar ao Mar Negro, por exemplo, que está ao norte, ali acessando a parte norte da província da Ásia, da Bitínia, do Ponto Eucino, tá, okay? Que está também adentrando a região da parte oriental do Império. Ou você também, acessando aquela região, você desce para o Mar Egeu e acessa o Mediterrâneo, por onde você tem também acesso a toda a parte ocidental do Império. Então é uma região de entroncamento de comunicações muito importante. E outra é um istmo, ou seja, é um pedaço de terra ligado ao continente por uma faixa estreita, aonde você instala uma boa muralha e em volta dela você tem um mar.
Então você tem dificuldades para acessar aquela região. Tanto que quando inteligentemente a capital é levada para Constantinopla, é fundada Constantinopla, e depois vai dar origem, né, ao Império Romano do Oriente, que será Bizâncio. Inclusive eu li um texto aqui de um importante autor que fala da queda de Roma, okay? E ele fala que com muita dificuldade se define a Roma do Oriente como Roma. Ele fala, eles foram tidos como Império Romano do Oriente, mas na verdade era um outro reino, uma outra estrutura. Não tem nada a ver com a República Romana, com as leis romanas, com a estrutura de poder romana. Tá, okay? Não tem nada a ver com isso. É um reino à moda dos reinos orientais, um rei absoluto. Tá, okay? Então você tem essa situação na qual o imperador é muito poderoso e a igreja está subordinada a ele. Mas é um imperador cristão, né? Então você tem a situação de Bizâncio, você tem a situação geográfica, ok? De Constantinopla, e você tem muitos benefícios no sentido de você ter uma nova região que você vai fazer da sua maneira, você vai engrandecer o seu nome, ok? Você vai fazer uma grande obra, né, marcar, né, eternizar o seu nome, tanto que ele dá o seu nome à cidade, Constantinopla, e você tem uma situação geográfica favorável, ok? E você se aparta dessas influências nocivas que são essa representação daquilo que havia de antigo, na figura dos senadores, das antigas famílias, né, os patrícios daquela região, e dos sacerdotes pagãos fortes ainda ali naquela região. Aí você deixa aquela região, vai ter um vácuo, né, de influência, de poder. Constantino vem para essa cidade, funda ali a capital do seu império, e quem vai ficar lá? O bispo católico, né? O bispo cristão, que vai nessa linha sucessória de bispos, cada vez mais ganhando influência, até que Roma do Ocidente caindo para os bárbaros, é ele que fica como representante de uma instituição cultural milenar, antiga. E é ele que vai cristianizar então esses bárbaros. Então você tem esse movimento político, tá certo, e geográfico nessa região. A velha Bizâncio iniciou um processo de expansão do sítio da cidade com a construção das novas muralhas. Incentivo a todos quantos se dispusessem a mudar para a nova cidade. Mandou ele construir réplicas dos palácios dos ricos de Roma para incentivar a mudança. Então ele constrói réplicas daqueles palácios para o cara se incentivar, né, se apaixonar pela ideia de ir para lá, ter mais vantagens fiscais, ter o benefício, ter o favor do imperador e tudo mais. Então ele quer atrair essa galera, né, com poder para essa nova região. E até distribuição gratuita por um período de pão e azeite a todos. Aí você ganha também o favor, né, do populacho comum, né, da massa populacional, para acreditarem também na ideia. Ok? De todas as cidades vizinhas, seus funcionários estavam autorizados a trazer à nova cidade tudo que pudesse a embelezar, sejam quadros, estátuas ou colunas, para equipar a nova cidade do imperador. A cerimônia de estabelecimento dos novos limites foi celebrada, de estabelecimento dos novos limites, né, da nova muralha, foi celebrada pelo clero cristão e pagão simultaneamente, o que deixa claro como Constantino estava ainda bem dividido. Então é isso que eu quis também deixar claro aqui, que o paganismo ainda esteve presente, pelo menos no primeiro momento, ainda esteve presente até em Constantinopla. Tá? Então não foi totalmente espiritual o objetivo, foi político, geográfico, militar, tá certo? E também religioso. Então você tem Constantino engrandecendo seu nome, fundando uma cidade, favorecendo os cristãos, mas ainda interagindo também com os sacerdotes pagãos que estavam presentes, inclusive, né, na situação na qual Constantino está traçando as novas muralhas. Olha um mapa medieval aí de Constantinopla, né? Como eles representavam aí. Olha só, ela está ligada ao continente por uma pequena faixa, né? Uma estreita faixa, e é cercada por águas, e está aí nesse estreito. Então esse estreito é passagem aí, indo à direita ao norte, vai até o Mar Negro, e abaixo vai até o Mediterrâneo. Então você tem Constantinopla, capital do Império Bizantino. E aí uma representação, tá certo? Um pouco mais moderna, né? Acerca aí dessa região, dessa cidade. O Estreito de Bósforo tá em espanhol, né? Então Muralha de Teodósio, que é um pouco mais para frente, Muralha de Constantino, um pouco mais para cá.
onde Constantino traçou a muralha, né? Fórum de Teodósio, Fórum de Constantino, Estreito de Bósforo, Porto, tá aí Constantinopla, tá ok? Vamos lá, outra representação, um mapa aí, ó. Mapa colocado aí de Constantinopla, para você ter uma ideia aí da situação favorável da cidade, né? Como ela era mais fácil de ser defendida. Então Constantino estava pensando muito nisso também, na facilidade que apresentava para sua defesa. Uma representação do que seria ela naquela época, com aí o grande teatro, né? O grande estádio aí centralizado, os prédios administrativo, eclesiástico aí às margens, os portos, as docas, tá ok? Os fóruns, tem aí Constantinopla, o Estreito de Bósforo e tudo mais. Aí a moderna cidade que não é nem Bizâncio nem Constantinopla, é Istambul. Istambul, uma cidade turca. A Turquia está ao mesmo tempo em 2 continentes. Está no continente europeu e no continente asiático. Então a cidade de Istambul está em 2 continentes. Istambul pertence à Turquia. Aí você tem pontes cruzando aí, barco para todo lado e construções modernas. Esta é a nova Constantinopla, agora atual Istambul. Então tenho esse texto aqui do meu livro, onde eu descrevo um pouco melhor essa situação. Eu vou deixar ele para o próximo vídeo, tá? Eu vou trazer a leitura desse meu texto aqui, vou abrir com ele, trazendo um esclarecimento interessante também sobre essa questão da ascensão de Constantino, da interação do cristianismo com Constantino e também a situação sobre a paganização da igreja, tá ok? Vou trazer esse texto aqui na próxima aula, como abertura da aula, e a gente vai já caminhar para o final. Já vamos encerrar, uma vez que já estamos quase a 2 horas aí. Então, horário normal de aula, né? Aula aí de 2 horas, com conteúdo enriquecedor aí para a sua vida. Peço para que você curta esse vídeo, compartilhe, tá certo? Inscreva-se no canal e que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.